O tema da nossa escola aberta de hoje é Joaquim de Fiore e a Nova Era. Joaquim de Fiore, o abade calabrês cisterciense, não foi o criador de um corpo doutrinário, traduzindo as reflexões sobre o sentido da história universal e interpretando-a em função do fim dos tempos. Simplesmente porque essa sempre foi, uma preocupação universal. O cristianismo assimilara o do judaísmo, por intermédio do Apocalipse de São João, mesclando-a, em casos específicos, com contributos pagãos que seria fastidioso discriminar. Chegados ao século XII, diversos expositores cristãos, na esteira de Santo Agostinho, manifestariam o sentimento de existir progresso na história humana. Esta atravessaria períodos distintos à medida que se encaminhava para o fim dos tempos. Como, porém, o clímax da evolução for atingido na encarnação, nenhuma outra expectativa se justificava. Nesse contexto, Joaquim de Fiore iria atuar como catalisador, recriando as aspirações num segundo clímax, conducente a um terceiro estágio ainda dentro da história e, por consequência, não sobrenatural. O veículo da sua demonstração será uma teologia trinitária bebida na Sagrada Escritura. Segundo ele, a Sagrada Escritura, contém frases misteriosas, a verba mística, passíveis de duas leituras, uma superficial, ou segundo a letra, outra mais profunda, ou segundo o espírito. Joaquim de Fiore compara essa inteligência espiritual à estrela que guiou os magos, e põe de sobreaviso quanto ao seu caráter multiforme, que, aliás, não deve surpreender, visto que o espírito, uno em si mesmo, é múltiplo nos seus dons. As vias que conduzem a Deus são completamente diferentes das estradas terrestres, assemelhando-se antes, como alerta o psalmista, aos itinerários marítimos que não deixam vestígios. Cada nauta, isto é, cada novo leitor das Escrituras, deve ser suficientemente audaz para eleger a sua própria via conforme o impelir o espírito dos ventos. Diversidade não significa contradição. A variedade das inteligências não é sinal de erro, antes, pelo contrário, só atesta a profundidade e a sutileza do mistério. Se os nautas estiverem aptos a consultar as estrelas, atingirão, qualquer que seja o itinerário que siga cada um, o porto único. A inteligência deriva exclusivamente da letra, dupla em si mesma, visto ser constituída pelos testamentos velho e novo, ou tripla, pois por vezes é conveniente agregar às escrituras divinas os ensinamentos dos santos padres. Essa inteligência, apesar de una em si mesma, pode assumir 12 modalidades redutíveis a 4, ou 2, consoante já escalonada ou agrupada em gêneros mais fundamentais. Os dois tipos básicos de inteligência são, segundo a letra, ou típica, segundo o espírito, ou espiritual. Esta se divide em inteligência histórica, moral e alegórica. A inteligência alegórica se divide em tropológica, relativa à fé, contemplativa, relativa à esperança, e anagógica, relativa à caridade. A inteligência histórica não pode ser confundida com a letra ou com a própria história. As analogias que propõem a nível individual ou coletivo permitem ao cristão extrair exemplos e consolação. A inteligência moral trata das virtudes e dos vícios. A inteligência alegórica refere-se à doutrina e à vida espiritual. Todas procedem diretamente da letra, e a ordem que porventura entre si exista é apenas de dignidade. As inteligências históricas e moral são auxiliares da conduta e capazes de produzir frutos abundantes. Contudo, não nos introduzem na esfera do conhecimento de Deus e das suas grandes obras. A alegoria, ou inteligência alegórica, que lhes é superior, comporta, pelo contrário, nas suas 3 subdivisões, uma verdadeira gradação. Principia necessariamente pela tropologia, passa à contemplação antes de se estender à anagogia.
A tropologia é a especialidade dos doutores e corresponde à fé. A contemplação que vem a seguir é própria daquelas que se dedicam à oração e ao cântico dos salmos, dizendo respeito aos dons do Espírito Santo e correspondendo à esperança. Finalmente, a anagogia é apanágio daqueles que já se libertaram do fardo carnal e habitam a Jerusalém celeste. Reporta-se às coisas desta pátria de bem-aventurados e ao próprio Deus, correspondendo à caridade. A anagogia marca o termo da ascensão, visto que não existe perfeição maior que a caridade, nem ser superior a Deus. O exercício da inteligência típica, ou segundo a letra, convém muito particularmente aos pastores. É uma outra espécie de inteligência, que, face à inteligência segundo o Espírito, constitui um novo ciclo que se desdobra em 7 modalidades ou modos especiais, dirigidos pelos 7 Espíritos enviados dos céus à terra. Cada um desses modos relaciona-se com um dos diversos estados que é vulgar encontrar entre os homens no seio da Igreja, isto é, com uma das diversas funções santas, ou com um dos diversos momentos da história da salvação. Ao estabelecer o quadro citado, o objetivo do abade Joaquim é essencialmente tornar manifesto o acordo entre os 2 testamentos, ou as 2 histórias santas, a anterior e a posterior a Cristo. E não é indispensável, para existir verdadeiro acordo, que as 2 sejam perfeitamente equivalentes. Cada uma dessas 7 modalidades de inteligência, segundo a letra, está relacionada com a Trindade Divina sobre um aspecto particular. A primeira é relativa ao Pai, a segunda ao Filho, a terceira ao Espírito Santo. A quarta é relativa simultaneamente ao Pai e ao Filho, a quinta ao Pai e ao Espírito Santo, a sexta ao Filho e ao Espírito Santo. A sétima é relativa às 3 pessoas da Trindade. Todavia, para se entender devidamente em que consiste o acordo, torna-se necessário inscrevê-lo no quadro mais vasto em que Joaquim de Fiore o inscreve, o das idades ou estados do mundo. Assim, a obra da Trindade vai se definindo progressivamente no decurso de 5 idades determinantes de 5 situações diversas do gênero humano, antes da lei, do Evangelho, da inteligência espiritual e na pátria. As 4 primeiras idades são, na realidade, tempos. A última ou quinta idade sucederá ao fim dos tempos, e por esse motivo escapa ao nosso entendimento. As 2 primeiras podem fundir-se numa única, e com efeito, Joaquim referir-se-á exclusivamente às 3 idades, ou tempos: o tempo antigratiam, o tempo subgratiam, o tempo quod e vitino spectanus subgatia. Ao tempo da lei natural sucede o tempo da lei evangélica, que por sua vez deverá dar lugar ao tempo da inteligência espiritual. O primeiro foi na ciência ou na luz, o segundo na sageza ou na beleza, o terceiro será na plenitude do espírito ou no amor. O primeiro foi o tempo dos velhos, o segundo o tempo dos homens maduros, o terceiro será o tempo dos meninos. É possível estabelecer um paralelismo entre as 3 idades e os 7 dias da criação, ou os 7 períodos do mundo. O tempo do Pai abrange os 5 primeiros períodos, o do Filho o 6º, o tempo do Espírito Santo abarcará o 7º. Cada uma das 3 idades terrestres, com um âmbito de 42 gerações, conhece uma dupla data de origem, a da sua inauguração antecipada e da sua efetiva fundação ou confirmação, isto é, a data da iniciação ou germinação e a data da clarificação ou frutificação, respectivamente falando. O Evangelho Eterno, o Evangelho do Espírito, que não é um novo livro, mas apenas a inteligência espiritual dos 2 testamentos, só será promulgado no início da terceira idade. A Igreja institucionalizada, tal e qual existe desde Jesus, a Igreja dos doutores e intelectuais, sucederá então, para durar até o juízo final, uma igreja de contemplativos, assente num papado renovado e assistida por 12 chefes espirituais, tanto os patriarcas e os apóstolos, e 2 novas ordens de homens religiosos que a conduzirão na travessia do Jordão até a terra prometida da terceira idade. Até o próximo.
Escola Aberta.